Ciao fratelli e sorelle, questo è il capitolo numero 10 della saga degli immigrati italiani dall'Italia al Brasile, dove racconterò fatti storici e veri ricordi che passarono gli immigrati italiani persi nei chiusi boschi della Serra Gaúcha e delle colonie donate dal governo della provincia. Il fuoco del mio video oggi sarà focalizzato sull'unico divertimento che hanno avuto per uccidere la mancata, che era tanto d'Italia, il filò. Os primeiros imigrantes italianos que chegaram à Serra Gaúcha no ano de 1875 não encontraram a propagandeada cucanha, o sonho, né? o prêmio, sinônimo de terra de fartura, onde anche il salame potrebbe cedere negli alberi. Encontraram uma serra para desbravar, poucos recursos e muito trabalho. Até a comida era compartilhada e nas horas de descanso do trabalho duro de sol a sol, se reuniam com os vizinhos, que às vezes era perto, mas muitas vezes era longe. Levavam a comida, promoviam o filó, um encontro de troca de experiências de todos os tipos. Filó é um tipo de festa que os imigrantes no Brasil criaram de maneira espontânea para superar a solidão, superar a tristeza entre as diferentes famílias de imigrantes que estavam por aqui. Tu sai cos'è il filò? In questo video tu saperá la origine della parola filò. Bom, a origem da palavra filò é filo, fio. Vem do verbo filare, que do italiano significa fiar, trabalhar com fios. Tudo isso começou há mais de 100 anos, quando as nossas bisavós, as nossas tataravós, as mulheres se encontravam à noite para fiar, para trabalhar. Enquanto elas trabalhavam, cerziam roupas, cerziam tecidos e aproveitavam para conversar, davam risadas, se divertiam. Ficava menos entediante, menos aborrecido e menos monótono aquela atividade que elas estavam fazendo, do que se elas fossem trabalhar sozinhas, cada uma em sua casa. Então elas se combinavam. Andiamo filare ancora? E claro, com o passar do tempo, o simples fato de trabalhar à noite virou um costume. Já não eram apenas as mulheres, mas também os homens, as crianças. E não mais era trabalho, entre aspas, pelo menos para os homens não era trabalho, e sim uma diversão. Traduzindo com palavras simples, filó pode ser sinônimo de serão, de passeio à noite. Nós costumávamos fazer a tal da surpresa, que é parecido, não é bem igual. O filó era um costume cultivado pelos imigrantes de Vêneto, no Rio Grande do Sul, hábito trazido com eles da Itália. Tratava-se de um momento de descontração, de alegria, realizados na casa de um vizinho, de um amigo, onde eram servidos alimentos da gastronomia típica italiana, disponível na época do ano, na época da colonização. Eles trocavam receitas entre as mulheres, entre as famílias, sempre de acordo com a estação do ano, é óbvio. Na ausência da luz elétrica que iluminava as residências e também as estradas, as luzes eram dos lampiões a gás ou a querosene. A gás muito mais tarde, antes era querosene. E também tinha as lanternas de lata feitas de azeite. Eu sei fazer essa lanterna de lata feita de azeite. Você tira a tampa, coloca uma vela dentro, faz uns furos atrás para que entre oxigênio. O transporte também pode ser precário, ou era feito a pé, ou mesmo com carroças puxadas a boi, ou eles iam a cavalo. No inverno, nós nos reuníamos nas estrebarias, pois lá tinha os animais, tinha o boi, tinha a vaca, tinha o cavalo, e era bem quentinho, os animais esquentavam o ambiente. Às vezes, 10 a 15 pessoas levavam um baralho para jogar a tômbola. O que é a tômbola? A tômbola é um jogo de tabuleiro de loteria que se originou no sul da Itália. É considerado um jogo de azar, compartilha muitas características do bingo que nós conhecemos hoje em dia. Na tômbola, eu vou mostrar para vocês, a cartela tem 15 números e 3 linhas com 5 números cada uma. E tinha também a trilha, ou a trilha, que é o jogo de trilha, onde você
pega as pedrinhas e vai andando pelas casas. Nos verões nós não fazíamos muitos filós, porque nós trabalhávamos até mais tarde, porque tinha mais luz durante o dia. O dia era mais longo. Outra brincadeira feita durante o dia era que um gaiteiro, ficava uns 50 metros de distância do grupo e os maridos botavam as mulheres nas costas e saíam correndo com as esposas nas costas. E quem chegasse primeiro dançava a música que o gaiteiro estava tocando. Tinha também o jogo da vassoura e do chapéu. Um batia o cabo de vassoura no chão e o outro tinha que deixar o seu par, deixar a sua esposa, senão lhe tiravam a esposa. A quem colocava o chapéu na cabeça, este também lhe tiravam a esposa. Era a dança da troca das esposas, ou a troca dos pares. Sempre sobrava um bobo com a vassoura e este era o solteirão, era o bobalhão. O narrador apresenta a cena de um filó. Ocorrido na casa do personagem Adelino Vendrúsculo, em que os vizinhos e amigos se encontram em torno do fogolar, instalado na cozinha para um momento de lazer. Adelino apanhou o baralho no alto da prateleira, abancou-se na mesa com o velho Oswaldo Rosa, o Giuseppe Pesamosca e o pai da Teresa Costa Curta. Os mais novos vão jogar cartas, brincou o velho Pesamosca. Os velhos vão esquentar o reumatismo perto do fogo. E o que é que você joga aí? Disse a Teresa. O quatrilho, propôs o Adelino. O Ângelo, o Máximo e mais o Giacomo e o Agostinho ficaram por ali piruando para ver como é que eles jogavam. Os homens se reúnem nos filós para trocarem sementes, jogar o quatrilho, e as mulheres se acomodam ao redor do fogolaro, conversando sobre os próximos casamentos da comunidade, sobre a comida e a bebida a serem servidas no encontro, batata doce, pipoca, quentão, vinho, etc. Ali aconteceu a primeira troca de olhares entre a Rosa Sarri e o Adelino Vendrúsculo. Naquele tempo não havia nenhum jogo para as moças, elas namoravam, mas jogo não tinha. Olha que esse namorar aí é só olhar a distância, pelo menos 3 metros de distância. A cozinha é um lugar essencial na casa do imigrante. O fogolar exerce um poder aglutinador, de ajuntamento, de amizade, de comunhão. As pessoas ficam ao redor cumprindo as suas lidas diárias, bem como nos raros momentos de lazer. E, portanto, um lugar que não cumpre apenas a função de serviço, é também o local de estar dos encontros das sociais. Então é um importante agente socializador que propiciava ajuda, apoio mútuo entre as famílias. Nos encontros que ocorriam à noite sempre, as mulheres costuravam, bordavam, faziam a dreça, que é uma trança pequena, assim, que depois você costura e você faz bolsas, faz chapéus. Vou mostrar para vocês. Os homens jogavam a moura, carta, 3-7, trilha, conversavam sobre inúmeros assuntos, cantavam músicas do folclore italiano e principalmente rezavam a Ave Maria, rezavam o terço e etc. No início da colonização, a vida em família incluía muita reza, principalmente à noite. As crianças rezavam rapidamente antes do jantar, pois estavam com fome, estavam famintas, e ali também rezava-se o terço. Frequentemente reuniam-se à noite para fazer as novenas, que normalmente terminavam nos filós. As crianças brincavam no sótão ou no pátio e a família anfitriã oferecia petiscos para todos, como amendoins, pipocas, milho verde, batata doce assada, etc. E pode-se dizer que o filó era sempre uma festa muito alegre. Sob a 16ª légua da colônia Caxias, Nova Pádua, a pobreza não era motivo de tristeza, e esses encontros quase que diários até o advento da televisão. Conforme o Ladi Ângelo disse, eram os momentos de se divertir e compartilhar a caça, a pesca, as tarefas diferentes que tinham feito naquele dia de trabalho. Os filós eram uma união de famílias que levavam as palhas para a realização das dreças, que eram escolhidas a partir do trigo, que estaria mais viçoso. Enquanto isso, tomavam chimarrão. Já tomavam chimarrão naquela época e cantavam a vida e construíam o universo representativo a partir das variantes que o grupo acabava tendo.
Ressalta-se também que os cantos eram executados sem o acompanhamento de instrumentos musicais. Isso foi gerando a criação e a formação de grupos, de corais, geralmente integrados pelos membros da família. Eles cantavam em 2 vozes, depois eles iam aprimorando em 3 vozes e daí chegavam a cantar em 4 vozes. Trocavam canções, pois era uma forma de integração das pessoas, das famílias. Isto é, poderia ter vizinhos que sabiam outras canções. Um dos motivos também pode ser associado ao fato de os imigrantes virem de regiões diversificadas da Itália, mas que estavam próximos agora. O lazer, segundo Pietro Sarri, era uma prática de diversão mais específica dos homens. Ao apresentar um canto da obra Semblantes de Pioneiros, podemos ver que, enquanto os homens se divertem, as mulheres eram as responsáveis pela preparação das comidas, dos cuidados com o andamento da festa, do filó. Então podemos afirmar categoricamente que nos filós existia a divisão de papéis entre homens e mulheres. Sempre existia, naquela época sempre existia a divisão de papéis entre homens e mulheres. Ainda que todos participassem, homens, mulheres, crianças, velhos, os homens jogavam, bebiam e cantavam, alguns tomavam porre. Ou seja, o lazer cabia aos homens, pois fiar também é uma forma de trabalho, bem como contar histórias é uma maneira de cuidar das crianças. Fica marcada a experiência coletiva permeada por cooperação e solidariedade. A importância dos momentos vividos no filó residia no encontro de compartilhamento, de fortalecimento dos laços sociais. Desta forma, instituía-se o sentimento de comunidade, cujos elos se construíam nas afinidades. Não se perdia a individualidade de cada um, mas se construía e reconstruía e ressignificava uma identidade, um sentimento de pertencimento, de celebração de um vínculo que era comum entre eles. No filó, todos se tornavam acolhidos e acolhedores, alternadamente, pois demandas descentradas e a prevalência de um status de igualdade quanto a demandas e as condições de troca, de relações, desencadeavam e mantinham uma igualdade de todos nas relações sociais, oportunizando a transmissão dos conhecimentos das gerações mais velhas para com as gerações mais jovens, de transformações nas visões de comunidade fraterna, afetiva e relação comunitária. Cada indivíduo olhava para o outro, buscando com o olhar do outro se fortalecer, fortalecendo assim a efetivação de uma harmonia social, de acolhimento em que estavam impressas marcas de identificações culturais e colaborativas entre toda a comunidade dos colonos italianos. Hoje em dia o filó tem a capelinha, as gaitas, a comida, a cesta cheia de comida, o doce caseiro, a cuca, tudo o que precisar. O salame e o pão. O prato principal é a polenta feita na hora, na vista do turista, acompanhada de 2 tipos de molhos. Depois vem o grostole, o pão, o salame frito, a tábua de frios, bolos e assim vai, assim por diante. Tem também muitos sucos naturais feitos na hora e 3 tipos de vinho. Entendemos que o filó tem bastante, sempre teve e tem bastante comida, mas falando assim, parece que só para comer que você vai em um filó. As pessoas iam no filó para ficar de olho no filho da vizinha, na filha do vizinho e vice-versa. Esta é uma tradição que aos poucos foi se apagando, assim como o respeito dos filhos para com os pais, as rezas, o momento de comerem todos em família. Perdeu-se a unidade familiar. A vida rural perdeu aquela forma de unidade espontânea. A televisão assumiu o papel dos pais, que assumiram outros costumes na maneira de falar e na maneira de vestir e na maneira de pensar. Muito bem, fratelli e sorelli do meu canal do YouTube, este foi mais um capítulo onde eu mostro fatos reais, histórias verídicas que ocorriam com os imigrantes italianos no sul do Brasil, baseada nas minhas recordações e nos depoimentos que eu estou tomando de idosos acima de 90 anos e também de livros que eu estou lendo. Me ajudem a resgatar a nossa cultura italiana e se inscrevam no meu canal, deixe o seu joinha ali, comente sobre os seus antepassados nos comentários abaixo aqui no meu canal do YouTube. Tchau a tutti!